E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 119, episódio que a gente vai enfrentar a polêmica que durante algum tempo, algumas semanas pelo menos, a gente tem fugido. Eu sou o Alessandro, estou acompanhado para aquele que vai anunciar qual polêmica é essa para vocês, de Luiz Domingos Costa. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Já explica por que a gente fugiu, etc. A gente é muita gente. Quem tava querendo evitar esse episódio era você. Não, vamos explicar. Isso não é o verdade. tema é a Venezuela, tá no título, as pessoas já viram. A confusão, a crise, o imbróglio na Venezuela, essa situação que já ficou aguda, né, com a convulsão social, presos, etc. Um impasse diplomático pro Brasil, enfim, a gente vai explorar isso. E a gente tava evitando o episódio, o Alessandro tava fugindo dele que nem o diabo foge da cruz, porque, eu acho que no caso dele, porque ele tem preguiça do tema, mas também... porque, de fato, o episódio divide as opiniões de uma forma como poucos são capazes de dividir. E, eu digo eu agora, o debate é muito contaminado, né? O debate é muito contaminado pela grande imprensa, que tem uma posição claramente viesada e distorcida sobre o que aconteceu nos últimos 20 anos na Venezuela, mas também por parte da esquerda, que confunde o que é um governo progressista com, enfim, um governo de esquerda com um governo legítimo, naturalmente legítimo. Então, o debate é muito contaminado, a gente vai explorar um pouco disso ao longo do episódio, tentando mostrar detalhes da política venezuelana e que aí o próprio ouvinte formule a sua opinião, ou então venha aqui nas caixas de comentário e senta a pua, fala que não gostou, fala que discorda, porque esse episódio, se o Alessandro não se portar como um isentão, vai ser difícil. Então, vamos ao episódio. Não, em minha defesa aqui, né, eu acho que quando é no calor do momento, principalmente esse tema, as análises ficam toda meio, com um caráter um pouco conflitivo demais, de pouca análise mesmo, né? Eu acho que com o tempo as coisas vão ficando mais claras, né? E realmente ficaram, né? Hoje a gente vai ter a participação especial do Vitor Miranda, né? Cientista político, colega nosso. E do Guilherme Frizeira, que também já participou aqui do Maldito Politicagem, internacionalista. Os dois vão dar já uma análise bastante mais detalhada, né, do sistema eleitoral, de como funcionam as eleições, a política local da Venezuela, no caso do Vitor Miranda, e do Guilherme Frizeira, da posição do Brasil, que tem sido muito discutido, né, da posição do governo Lula e do Brasil como nação em relação à Venezuela, né, e esse impasse que agora nós temos da posição do Maduro no poder. Então, acho que valeu a pena a espera, né, Luiz? Fugir um pouco durante 2 semanas, 3 semanas. Valeu. A coisa vai ficar muito mais qualificada, eu espero, do que caso a gente saísse brigando, eu e você aqui, naquela semana. Bom, então, o primeiro recado de hoje é agradecer aos comentários do episódio da semana passada, as pessoas que se sentiram ali lembradas porque a gente contou as motivações originais de criação do podcast. Foi um momento ali de divã dos que falam aqui para vocês. E agradecer quem respondeu com carinho e tal. Segundo lugar, é o seguinte: vale a pena você entrar no seu WhatsApp e digitar naquele campo de GIFs, digitem Nicolás Maduro. Vai vir uma variedade maravilhosa de GIFs. Tem um que ele tá dançando, meio que lutando uma capoeira. Tem outro que ele tá tocando uma bateria. É um melhor que o outro pra você mandar no grupo, pra provocar o seu tio, pra provocar o seu amigo esquerdista. Dá pra provocar a la vontade, a esquerda e a direita. E aí partir para o aviso mais importante do ponto de vista da manutenção do projeto, que é a campanha de financiamento coletivo. Se você acha que essa dica das figurinhas e dos GIFs do Maduro é relevante para sua vida, e mais, se você acha que o conteúdo que vai rolar nesse episódio foi útil e você acha que merece continuar, considera apoiar o projeto. E aí, para isso, você vai lá no apoia.se/maldita politicagem para fazer uma contribuição financeira de poucos reais, nada mais do que o preço de um café. Então, seria isso. E aí, quais são a estrutura? Quais são os blocos? Então, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre o processo eleitoral, essas eleições, né, que iniciaram de vez essas polêmicas que a gente está discutindo hoje, né? Eleições essas do último dia 28 de julho. Os resultados, né? Todo esse impasse quanto ao processo eleitoral. A gente vai ter a ajuda aqui do nosso colega Vitor Miranda, como eu já disse. No segundo bloco a gente fala sobre as relações internacionais que o Luiz Domingos tanto gosta. Para no terceiro bloco
Aí sim, ouvi falar por aí que a gente vai ter um querência de verdade. Então, Vai, continue com a vai. gente aí, galera. Bom, gente, primeiro desculpem pela voz aqui, né? A gente tá num frio lazarento aqui em Curitiba. A voz não sai direito aqui, mas por isso eu vou jogar aqui primeiro, Luiz, enquanto os motores estão aquecendo aqui, vou mandar primeiro para você começar com uma recapitulaçãozinha histórica da Venezuela até chegar no nosso querido Hugo Chávez. Pode ser? Sim, vamos nessa. Então, em primeiro lugar, esse históricozinho da política na Venezuela. Você sabe, Alessandro, parentes, pô, hoje eu tô com o coração aberto. Sabe que o primeiro trabalho de conclusão de curso que eu orientei na vida foi sobre a Venezuela? Já Ah, vão aí muitos anos, hein? Uns quase 15, 16 anos. E o trabalho da aluna em questão já era um sinal de como o debate era contaminado, porque ela afirmava uma série de coisas que a literatura não parava. Por que ela afirmava aquilo? Porque ela assistia os jornais, enfim. Mas isso, a história era outra, o momento era outro. Deixa eu contar essa história para vocês. Então, de 1958 até 99, portanto, um bom intervalo de tempo, né, 40 anos, a Venezuela foi um dos regimes democráticos mais estáveis da América Latina, com alternância de poder, sem existência de golpes. Só para lembrar que os países da região, todos, quase todos, passaram por golpes militares, né? O Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, todo mundo, essa história a gente já contou em vários episódios, todo mundo conhece. A Venezuela não. Foi uma democracia com alternância de poder e especialmente com dois partidos, a Aliança Democrática e o Partido Democrático Cristão, Democrático Cristiano em espanhol, que é o COPEI, a sigla é o COPEI. Eram partidos, ambos de centros, o AD é um centrão, tipo o PMDB, e o COPEI um pouco mais à direita. Mas eles se intercalaram no poder nesses 40 anos, mas eles não eram de fato representativos da heterogeneidade, da variedade, dos interesses de toda a Venezuela. Eles eram partidos de elites, e, portanto, poderosos, representavam os interesses mais poderosos na sociedade. E nesse intervalo, portanto, foi um período de expansão e crescimento econômico, sobretudo por conta do petróleo, que já na década de 50 fez a Venezuela despontar no mercado internacional, mas que foi um crescimento econômico com concentração de renda. Então, a partir dos anos 80, a população começa a se demonstrar cansada em relação a esses dois partidos. Em 92, o Hugo Chávez tenta um golpe que é reprimido e ele fracassa. Aí ele é preso e depois, acho que em 97, ele é solto. Ficou 4, 5 anos preso. E aí ele monta o seu próprio partido e fala, agora eu vou tentar pela via democrática, que era o Polo Patriótico. E ganha a eleição. É interessante que essa eleição de 98 foi muito uma eleição de rejeição a esses dois outros partidos, que inclusive na última hora se aliaram para tentar ganhar do Chávez, mas a população rejeitou. e o Chaves ganhou muita popularidade quando ele estava preso, né? Sim, Dava discursos, etc, né? Ele conseguia... isso. ganhou muita força nesse período aí, né? Mas ele era um líder carismático sem uma estrutura de organização por trás, né? Ele criou um partido de última hora e venceu a eleição. E logo no dos primeiros atos dele, em 99, é fazer uma nova Constituição, inclusive com plebiscito de aprovação a essa Constituição, que ele dizia que tinha que ser pequena para o povo andar com a Constituição no bolso. Parecia aqueles livros, aquelas bíbliazinhas que é católico ganhava quando fazia a primeira comunhão. Sabe que você ganhava uma bíbliazinha Azul. assim? Azulzinha? Azul e Isso mesmo. dourada. Isso, então, a letrinha bem, papel bem fininho assim, que aí você colocava na gaveta e nunca mais abria aquilo lá, né? Então, a partir daí, o país tem uma nova estrutura jurídica, com vários mecanismos de participação popular, com várias entradas e possibilidades de referendos, plebiscitos, e de fato também esse era um pleito da população venezuelana de mais democracia. E aí o governo foi indo bem e a partir de 2002 ele sofre uma tentativa de golpe. A elite, os perdedores do chavismo já estavam desgostosos. Eles falaram que esse cara tá de palhaçada, né? Tirando os privilégios aqui da gente. Mas ele nomeou para o comando da PDVSA, que é a estatal petroleira, ele nomeou um outro cara, um aliado dele, e aí os canais de televisão,
os dirigentes dos sindicatos de trabalhadores que eram pelegos, portanto, cooptados pelos patrões, e os sindicatos patronais fizeram uma mobilização contra isso. A população que ia para uma praça, chegou na praça, foi e marchou para o Palácio Miraflores, onde o Chávez tinha juntado os apoiadores dele para se contrapor. Nesse encontro das manifestações, das duas marchas, começa a ter violência, disparo de tiro, e aí esse foi o estopim para um golpe. Aí as Forças Armadas, a alta cúpula das Forças Armadas, os empresários, fizeram um golpe, tiraram ele de dentro do palácio. Ele não renunciou, mas ele foi afastado, parece que ficou em outro país, que na República Dominicana, por 47 horas. E aí teve um contragolpe, porque os apoiadores, essa população da periferia que já gostava dele, com os oficiais de baixo oficialato das Forças Armadas, que eram já aliadas do Chávez, fizeram esse contragolpe, e ele voltou de forma assim, cinematográfica, chegando por um helicóptero por cima do Palácio Miraflores para reassumir o comando do poder. Então foi um golpe que durou pouco mais, quase nem 2 dias. E aí, guarda presidencial, né? Ele tinha uma galera que era muito fiel a ele na guarda presidencial, que também se manteve. Então, uma história para começar, para dizer que assim, essa estabilidade da Venezuela foi uma estabilidade baseada muito numa alternância elitista de poder. Quando a população pleiteia participar e receber os benefícios da riqueza do país vinda do petróleo, começa a desestabilizar, porque o tipo de liderança do Chávez, além de carismático e com um certo brilho, era aguda, né? Ele foi para cima, e aí a reação foi forte do establishment. E ele finaliza a estrutura dele quando, em 2007, ele funda o PSUV, que é o Partido Socialista Unificado da Venezuela. Esse sim, um partido de massa, partido com base popular, e que é o partido do atual presidente, o Nicolás Maduro. Então, aí a gente vai desenvolver outros elementos dessa história que se dão a partir da década de 2010 ao longo desse bloco. Perfeito. Bom, o fato então, né, que no dia 28 de julho, que inclusive era dia de aniversário do Hugo Chávez, né, nesse último dia 28 de julho, nós tivemos as eleições na Venezuela. Foi uma coincidência a data do calendário eleitoral? Eu duvido. Até porque faz parte, né? Essa coisa da simbologia do populista, etc. Sempre tem, né? Essa coisa de datas, símbolos, etc. Né? Mas, então, nesse dia, nós ainda estamos discutindo os resultados, né? Porque os resultados oficiais dão que 51% dos votos foram para Nicolás Maduro, né? Só para continuar a história do Luiz, a maioria de vocês devem saber, né? Nicolás Maduro é o herdeiro político do Hugo Chávez, né? Quem dá continuidade ao governo e aos projetos chavistas, né? Lógico, com menos, talvez, carisma, né, do que o líder original, mas o Maduro tinha alguma esperança de que nesse dia ele pudesse ganhar essas eleições. Então, apesar dos resultados oficiais darem 51%, né, dos votos a favor dele, muitas questões foram levantadas, muitas dúvidas foram levantadas, né? A maior parte dos veículos midiáticos apontam para, na verdade, uma vitória do seu opositor, Edmundo González Urrutia, né? Urrutia, né? E que teve, segundo o levantamento de alguns institutos, 67% dos votos, na verdade, né? Contra, na realidade, 30% dos votos para o Maduro. Ou seja, não foi uma derrota, foi uma avalanche, né? O Maduro foi engolido, mesmo com todo um aparato de repressão, conhecido aparato de repressão de oposição política, mesmo com a dificuldade imposta contra aqueles que já saíram do país, né? Com aqueles que são opositores e gostariam de votar, enfim, uma série de mecanismos mobilizados para garantir a vitória. Nós temos esse levantamento desses dados aqui contra o Maduro, portanto. Então, Luiz, nós poderíamos chamar o nosso querido Vitor Miranda, porque tem uma discussão ampla, né, que há muito tempo existe já no campo da ciência política, de que existe uma tradição de afirmar que o sistema eleitoral na Venezuela ele é muito bom e muito confiável. O Vitor vai responder para a gente se isso realmente se confirma, porque na verdade há bastante asteriscos nisso aí, né? Verdade. Vamos ouvir. Eu não diria exatamente que o sistema eleitoral venezuelano é um bom sistema. Diria que o sistema de votação
entregou essas atas, né, que foram proporcionadas, né, a público pela oposição, atas que são críveis devido ao fato de elas identificarem detalhadamente a estrutura de funcionamento das máquinas que foram utilizadas na votação, né? Então, a gente tem acesso em todas as atas a um QR Code que proporciona os códigos básicos que indicam a quantidade de votos de cada um dos candidatos por urna. Então, o sistema de votação, especificamente em relação às atas que nós tivemos acesso via repasse da oposição, indica um sistema dentro daquela quantidade limitada de atas que tivemos acesso, né, que também não foi 100% das atas contidas dentro do sistema de votação, né, produzidas por 100% das urnas, né, mas aquilo que tivemos acesso indica que é algo crível, né? No entanto, o sistema eleitoral venezuelano ele precisa ser considerado em seus outros subsistemas, né? Então, desde o sistema de registro de candidatos, ele foi um sistema problemático. Foi que houveram uma série de problemas apontados por alguns candidatos que não conseguiram efetuar o registro deles. Ao longo do período de campanha, né, se a gente for supor que existe um sistema de comunicação de campanhas que precisa ser aberto, né, um subsistema dentro do sistema eleitoral, esse subsistema também não foi suficientemente justo entre as partes que disputaram, né, porque existem muitos relatos de perseguição à oposição e de incapacidade de se obstrução, né, de espaço para se fazer campanha, para se pedir votos. E agora, ao final, o sistema eleitoral também, mais uma vez, provou que não é suficiente, porque o subsistema de apuração não foi levado a cabo suficientemente, né? Então, eu não diria que o sistema eleitoral venezuelano é um bom sistema por conta do conjunto desses aspectos, mas o subsistema de votação e aquilo que a gente conseguiu ter acesso, a muita dificuldade, né, que são as atas, e cada uma particularmente com o seu código e indicando o quantitativo de votos por candidato, esse subsistema, com esse resultado, né, ele demonstra alguma integridade. Então, acredito que é o ponto forte do sistema eleitoral, ainda que o sistema eleitoral tenha uma série de problemas em outras fases do seu processamento. Então, para a gente amarrar essa explicação bem clara do Vitor, é o seguinte: se vocês entenderem o sistema eleitoral como um conjunto de regras, desde o registro da candidatura até depois a apuração e publicação dos resultados, você tem diversas etapas. O que o Vitor disse é que o pré, que é de registrar e permitir um determinado tipo de competição mais igualitária ou não, esse sistema não é bom. Ele é injusto. Ele exclui candidatos, eventualmente de forma suspeita, duvidosa. Que é uma coisa da democracia mesmo, né? Uma coisa mais ampla do que o sistema eleitoral em si, né? Você tira o candidato depois que ele já foi eleito. E o sistema pós-eleitoral, que é o sistema de aferir o resultado, ou melhor, o sistema de publicar o resultado, ele também está se mostrando agora. Esse é o principal problema da atual situação na Venezuela. O que é bom? É a urna eletrônica e a parafernália envolvida na urna, porque lá é possível você imprimir o voto e conferir o voto em 54% das urnas do país. E aí, o que aconteceu é o seguinte: o governo venezuelano alegou, o Conselho Nacional Eleitoral, que não é como aqui o Tribunal Superior Eleitoral. Lá o Conselho Nacional Eleitoral, ele é um braço do Poder Executivo. Então, que maravilha, né? E claro que ocupado por membros ligados ao Maduro. Ele pronunciou o Maduro como presidente na noite do resultado da eleição, no domingo, de madrugada aqui no Brasil, e disse que sofreu um ataque hacker. Esse ataque hacker é que nem a minha avó dizia hacker. Falava assim, era hacker. É um ataque hacker. Mas sua avó falava de hacker, ela era uma senhora muito moderna, né? Ele era hacker. Então, o fato é que o sistema eleitoral, esse sistema de publicação foi pro pau. Por quê? O governo alegou um ataque hacker e com isso que não podia mostrar as atas das urnas, que é isso que a gente chama de resultados desagregados. Eles publicaram um resultado final fechado de 51% para o Maduro e 41%
pro Edmundo Gonzalez. 44%, né? E aí, E aí, o site saiu do ar no dia da eleição. E já faz 2 semanas e meia, vocês vão chegar, o episódio vai chegar para os ouvintes com quase 3 semanas depois das eleições, o site do Conselho Nacional Eleitoral continua fora do ar. Seria como se vocês que gostam aqui de acompanhar o resultado da eleição tempo a tempo, e depois olhar por estado, olhar por município, não tem isso lá. E é isso que a comunidade internacional reclama. Só que, dessa vez, a oposição, por uma série de estratégias, se organizou para escanear essas atas durante a emissão das próprias atas no final da eleição. E eles conseguiram levar delegados e representantes da oposição em 90 e tantos % das urnas e conseguiram recuperar 80% das atas. Isso é o que eles alegam. E aí veio a apuração paralela. A apuração paralela acusa 60% para o Ed e 64% para o Ed, é isso? 64%? É um número bem elevado, e deixa 30... eu conferir aqui. 67% pro... Agora você chamou ele de Ed. É o Edmundo, né? 67% pro Edmundo e 30% pro Maduro. Que, aliás, o Ed, ele é um cara inventado de última hora, porque a candidata, a grande voz, uma radical de direita da oposição é a Corina, e a Corina foi impedida de competir. Ela pegou e botou ele lá, só que ela é a grande líder da oposição. Então, por isso que nós falo estamos Ed, ele é meio nós estamos falando de Edmundo Gonçalves Urrutia, internacionalista, né, ex-embaixador da Venezuela na Argentina e na Argélia, né? Uma atuação grande na representação internacional. Vamos, isso aqui, deixa eu dar uma pausa, que isso é importante. Aí as pessoas de esquerda falam assim, a oposição está pedindo as atas e recontagem dos votos, mas o Aécio também pediu isso em 2014, o Aécio era um golpista. Não, ninguém duvida disso a essa altura no Brasil. Agora, o fato é que com o recurso que tinha nas atas do QR Code, que os delegados da oposição fotografaram e conseguiram recuperar, eles têm o papel na mão. E aí isso foi enviado para um monte de gente. E aí existem acadêmicos, tem um projeto Alta Vista, que são pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos, que eles estão oferindo isso, estão vendo que existe alta veracidade nos resultados. E então não é que nem o Aécio, e não está tendo recontagem, né? Não é isso, é uma apuração paralela da oposição. Só que a oposição tem os dados para falar, esses aqui são os dados. O governo e o CNF não têm. Então eles estão com o Racker lá, e eles não conseguem oferecer o resultado. E aí os dados que a gente vai puxar do Vitor, com a sua coautora, uma pesquisadora alemã, a gente tem que citar o nome dos pesquisadores aqui. Marianne Jiménez. Marianne Jiménez, ela é uma pesquisadora que estudou na Alemanha, atualmente está em Oxford, especialista em Venezuela. Eles tiveram acesso a essas atas e fizeram uma compilação monstruosa desses dados e trouxeram aqui alguns desafios de como foi montar esse quebra-cabeça de informações para uma análise desses resultados eleitorais. Então, em primeiro lugar, o Vitor vai explicar essas dificuldades, para depois ele explicar o que eles concluíram da eleição. Bom, alguns elementos nos motivaram bastante a lidar com esse volume de dados, né? E problematizar e dar um passo adiante para tentar interpretar melhor o cenário venezuelano a partir deles. Bem, o primeiro diz respeito mais em aspecto de validação interna dos dados. Nós anotamos que houve uma convergência com as estimativas da Alta Vista, né? E feitas, né, em conjunto com o professor Dalson Figueiredo, da Universidade Federal de Pernambuco. E a partir dessa convergência a gente se sentiu mais seguro a lidar com esses dados e aí tentamos enriquecer essa análise identificando nas mais de 24 mil unidades de votação que nós coletamos, né, como é que a gente poderia observar algumas coisas relacionadas a, por exemplo, o endurecimento do regime, já que ele restringiu candidaturas, né? Então, assim, se há um endurecimento do regime, o regime está controlando não somente as candidaturas, mas estaria também, né, controlando as comunidades e o comparecimento eleitoral da comunidade. Então, controlando-se o comparecimento das pessoas às urnas, né, e a gente tendo microdados para conseguir verificar o nível de comparecimento, nós poderíamos identificar, né, se, mesmo com alto nível de comparecimento, haveria uma inclinação a apoiar o regime ou não, né? Ou seja, tendo maior controle, maior comparecimento, haveria maior inclinação a se apoiar o regime ou não. Um outro aspecto interessante, eu acho que já de ordem contextual, né? Então, esse
de identificar o endurecimento do regime e os efeitos disso, né, sobre os resultados, de se identificar também um outro aspecto importante, né, devido ao nível de pobreza existente no país hoje, nós até relatamos no texto, temos um volume muito grande de pessoas que deixou o país, inclusive, a gente tem cerca de 8 milhões de pessoas na Venezuela vivendo fora do país, né? Bom, parênteses, essas pessoas, inclusive, tiveram dificuldade de votar, né? Bom, então, considerando que tem esse grande êxodo de pessoas do país devido à penúria social vivida, né? A situação de pobreza e extrema pobreza no país, a que ponto que a pobreza e a extrema pobreza estaria relacionada com a situação, com a preferência eleitoral. E tem um outro elemento também que eu acho que é bastante importante, também não tivemos espaço para explorar isso suficientemente, né? Isso já mais de ordem do meu interesse, né? Que diz respeito ao fato de nós termos, digamos assim, um cenário externo favorável. Eu trabalho com política energética, né? Nos meus estudos atualmente, e nós temos um cenário externo favorável, por incrível que pareça, para a não intromissão dos Estados Unidos nesse processo eleitoral. E a explicação vem da chamada Bathtub Theory, né? Que é uma noção criada, né? É uma noção metafórica criada por um economista chamado Bill Nordhaus, né? Em que ele identifica que a formação de preços no mercado de petróleo ela se dá tal como uma grande banheira em que muita gente vai lá e coloca o petróleo, né? E de tal maneira em que isso torna inefetivo, por exemplo, ações de sanção, especificamente, contra esse petróleo no momento do consumo final. Então, devido ao fato de que nós temos um cenário com guerra entre Rússia e Ucrânia, dificuldades no Oriente Médio, um momento de tensão no Oriente Médio, a Arábia Saudita também sem lá muita simpatia pelo governo Biden, né? Então, seria interessante nós verificarmos essa eleição venezuelana, porque diferentemente de outras, seguindo-se a tradição de intuito dos Estados Unidos de interferência em assuntos domésticos lá na Venezuela, né? Nós teríamos um cenário um pouco mais tranquilo e sem uma tentativa explícita de se viciar essa eleição, porque trocando em miúdos, o governo dos Estados Unidos, o mercado consumidor de petróleo dos Estados Unidos e as mega companhias petrolíferas estadunidenses demandam o petróleo venezuelano hoje para ter um equilíbrio de preços e evitar um choque que possa gerar problemas para eles, né? Então, de certo modo, para os Estados Unidos tanto faz, tanto fez quem deve estar no poder aí pelos próximos anos. Enfim, motivados por esses elementos, né, e pelos elementos relativos aos problemas de pesquisa da minha coautora, que é uma estudiosa dos pormenores históricos da vida política venezuelana, nós identificamos esses aspectos geográficos, socioeconômicos como relevantes para se identificar, né, em possíveis padrões que poderiam emergir nessa massa de dados que tivemos acesso. Então, vejam, existe uma dificuldade em si de apresentar qualquer tipo de conclusão empírica, qualquer conclusão baseada em dados concretos do que aconteceu. É difícil porque o órgão responsável pelos dados não os libera. Mas, por outro lado, e o texto vai ficar no link para vocês acessarem, eles acessaram os sites internacionais que estão com esses dados e eles têm contato das universidades lá. Então, eles poderão cruzar dados dos resultados eleitorais da apuração paralela com as condições econômicas e níveis de pobreza dos eleitores. E vai ser impressionante. Você fazer um comentário sobre a CNE, Alessandro? Sim, né? Você falou desse órgão, né, que fiscaliza as eleições na Venezuela, que ele está vinculado ao executivo, né? A literatura aponta muito como uma das principais táticas do ponto de vista da administração pública mesmo, do governo Maduro e do governo Chávez, uma tática que eles chamam de fusão de funções, que seria um desvio de funções, traduzindo para o português, né? Que é você mudar, né, órgãos de posição no Estado ou fundir órgãos sempre com a intenção de você manter os seus apoiadores em posições privilegiadas para tomar decisões, etc, né? Então, por exemplo, o Chávez usava muito a PDVSA, né, que é a petroleira que a gente estava falando, para distribuir dinheiro, financiar partido político, recompensar os leais, financiar programa de bem-estar, ou seja, é como se a Petrobras até faz financiamentos aqui no Brasil, né, mas apoios, né?
mas como se a Petrobras fosse responsável por uma série de coisas oficiais e extraoficiais também, né? Então esse tipo de coisa é bastante comum na estratégia do Maduro e do Chaves como um todo. E outra coisa, Luiz, eu acho que é importante falar também, é que em muitos momentos o Vitor fala, por exemplo, de repressão, né? De pressão da sociedade civil que existe, né? É importante citar aqui os famosos coletivos, né? Da Venezuela. Tanto Chaves quanto Maduro, eles têm apoio de grupos também não oficiais, né? Grupos de da sociedade civil, que eles se autodeclaram comunitários, que são seguidores do partido, que estão nas periferias de Caracas, das grandes cidades venezuelanas e que sempre ficam ali meio a paisana para garantir o apoio ao partido, ao governo, né? Alguns dizem que eles utilizam de ferramentas sujas de repressão, outros vão falar que eles, na verdade, eles ajudam a comunidade. A gente não sabe tão bem qual é a realidade desses coletivos, mas são como se fossem, né, grupo paramilitares e extraoficiais que apoiam o governo Maduro, né? Acho que essas duas coisas são fundamentais aqui. Seria como se no Brasil os apoiadores mais ferrenhos de um determinado campo político atuassem como, eles usam na expressão do texto em inglês, brokers, mas como corretores ou carreadores dos interesses do governo. Então eles às vezes levam determinada política pública, mas eles também têm relação com as Forças Armadas, portanto eles provavelmente têm poder de arma. Tráfico de droga, né? Tráfico, e durante o processo eleitoral, eles ficam assediando e constrangendo os representantes da oposição. Tudo isso. Mas, então, agora vamos lá, depois desse emaranhado de dados no qual eles se meteram, vamos ver o que eles descobriram, quais são os resultados dessa eleição, a partir desse exame da Jimenez e do Vitor Miranda. E os resultados que nós podemos identificar é que houve a formação de um padrão de vitória do candidato Gonçalves em todos os estados, com um destaque específico no estado de Táchira. Fica bastante evidente que a vitória foi mais acentuada nesse lugar. E em termos de distribuição do voto em torno de lugares onde nós temos indicadores de pobreza mais elevados, nós tivemos uma distribuição razoavelmente na mesma proporção, ou seja, não significa que você tem mais pobres, você teria vitória, né, do atual regime, embora exista uma correlação positiva entre quão mais percentual de pobreza o local exprime, né, nos seus dados, maior tendência de voto, mais votos para o atual regime. Existe essa correlação positiva, no entanto, ainda assim, mesmo com essa correlação positiva, isso não foi o suficiente. Tanto é que é muito interessante de se destacar que em todo o país, por exemplo, né, nós tivemos assim a necessidade para o Maduro ser mais votado do que os candidatos de oposição, né, precisaria multiplicar o seu quantitativo de votos no mínimo, né, 1,6 vezes o que acontece no estado de Monagas, né? Precisaria de mais de 266% dos seus votos. No caso extremo, o estado de Táchira, ele precisaria multiplicar sua capacidade de voto por mais de 5 vezes para conseguir atingir o mesmo nível eleitoral da oposição, né? É o estado com o menor percentual de pobreza do país. Então existe sim, né, uma correlação muito baixa, mas existe uma correlação baixa entre mais pobreza, mais apoio ao regime. Nós percebemos isso. No entanto, mesmo com essa correlação, nós identificamos que as diferenças são muito grandes. E aí vem uma observação feita, inclusive um aspecto analítico da minha coautora em especial, né, que é o que ela identifica como sendo uma tendência histórica para se convergir em um candidato. Então, ao que tudo indica, né, houve, ao longo das últimas eleições, com todas as dificuldades, um processo de aprendizagem por parte
dos eleitores e da oposição, né, identificando-se que era necessário unir forças em um candidato, apesar de ter havido mais de um candidato inscrito e assumido como de oposição ao regime, né, mas houve uma concentração de votos nesse candidato e de apoio a esse candidato, indistintamente pelo país, indistintamente entre os seus estratos sociais, devido à identificação de que esse era o candidato competitivo. Então é algo que denota uma diferença em relação a outras experiências eleitorais na Venezuela, né, cujo resultado teve uma maior fragmentação ou uma dificuldade de conversa entre distintas partes da oposição. Então nós temos, né, o resultado, a que tudo indica, uma vitória bastante enfática, né, do Gonçalves, né, ou do Ed, como diz lá em Querência. Do Ed, que venceu em todas, né, em todas as regiões do país, apesar de ter também um apoio um pouco maior, né, do Maduro nas classes mais pobres da Venezuela, mas aqui os resultados, então, nessa convergência, né, que cita o Vitor, em cima de um representante daquilo que é contra, né, o sistema, contra o partido que está no poder há muito tempo na Venezuela, né? E o mais importante dessa que ele apresentou no começo da explicação é que em determinadas regiões a diferença foi muito grande. Foi de 60%, 70%. Em todas foi meio grande, né? Mas tem algumas que é assustadora a diferença. Então né? tem alguns estados, algumas províncias, que é 8-2, 7-3 votos. Não tem jeito. Por isso que eles não têm o que fazer com essas atas. Nem o hacker da minha avó resolve esse problema. Tem uma tabelinha pra gente, Alessandro? Você, na verdade, caçou uma tabela interessante aqui, né? Nós temos os dados. Me deu um pouco de prestígio, Os dados de IDH, né, da Venezuela, comparado ao Brasil, desde 1990 até o ano de 2022. E por incrível que pareça, né, nós temos a Venezuela larga na frente, né? Eu não sabia disso. Vou ser sincero. A Venezuela tem índices superiores em toda quase a história até mais ou menos o ano de 2015, 16 ali, Luiz. O Brasil cresce, a Venezuela cresce todo esse período, né? Ambos estão apontados para cima. IDH. No IDH, né? Mas na metade da década anterior, o Brasil ultrapassa a Venezuela e a Venezuela despenca, principalmente depois de 2016, né? Quando tem um impasse com a China, depois com os Estados Unidos em 2019. A Venezuela despencou e hoje ela está com o IDH de 0,69 e o Brasil de 0,76. Isso explica um pouco, né, da perda de apoio que o Maduro tem em relação ao Chávez, né, como um todo. Né? E explica outros fatos políticos importantes, como, por exemplo, 8 milhões de imigrantes, né, saindo do país. Um quarto da população é muita coisa. E, aliás, a Corina e o Ed, eles bateram muito nessa tecla de que eles iam voltar, eles iam retomar o crescimento econômico para que essas pessoas pudessem voltar. E essa é uma pauta muito emotiva entre os venezuelanos. Então, isso aí levou voto com força. Mas o outro dado que você trouxe, interessante, como que essas coisas se encontram, né? Enquanto que entre 99 e 2013, a era Chávez, 14 anos, foi um período de crescimento econômico e crescimento do IDH, e isso explica também a popularidade do Chávez, porque depois que ele tomou a tentativa de golpe em 2002, ele aumentou o número de juízes da Suprema Corte de 22, ou de alguma coisa para 30, para colocar os indicados dele, fez uma série de mudanças que restringiam o pluralismo político na Venezuela para tentar bloquear essa oposição golpista. Mas a partir de 2013, quando é o ápice do IDH e o Maduro entra, duas coisas acontecem. A economia e a qualidade de vida despencam, o IDH despenca, e aí com isso a qualidade dos serviços públicos, a gestão econômica. Você tem uma ideia? A Venezuela extraía, na época do Chávez, 1 milhão de barris de petróleo por dia. Atualmente, a Venezuela extrai menos de 400 mil de barris por dia. Isso, segundo algumas explicações, é porque a PDVSA está aparelhada por militar e não tem competência técnica.
além de elementos de economia internacional e tudo mais. Mas veja, o principal recurso do país não está sendo utilizado para ajudar a população. E aí isso se refletiu no próximo dado que você tinha colocado aqui. Os índices de aprovação do Chávez chegaram a 65% de avaliação positiva. Por sua vez, o Maduro, ele tem uma desaprovação persistente com índices de rejeição que oscilam em torno de 80% por muitos anos consecutivos. Isso é, 20% da população apoia o governo. Então, o governo está muito mal. Provavelmente, o resultado da eleição reflete toda essa situação crítica que o país entrou a partir de 2013, até agora. Alessandro, eu cresci ouvindo, desde que esse governo do Chávez chegou. Quando o governo do Chávez chegou, você já tinha barba? Claro que não, eu era um pequeno jovem. Desde que o governo chegou, eu ouvi que a diplomacia brasileira se tornara uma diplomacia ideológica, que virou as costas para o mundo civilizado, para os Estados Unidos, e que queria fazer um complô de esquerdas aqui na América do Sul, né, porque era o Lula, o marido o Néstor Kirchner na Argentina e o Chávez lá, e que esse era o futuro de esquerda da América Latina, o Foro de São Paulo, sabe aquelas negócios? Ou, como diria o nosso amigo candidato a presidente vascaíno lá, a URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Sim. Isso tudo foi uma paranoia que a imprensa brasileira impôs goela abaixo da população. E aí a gente começou logo, porque agora nós vamos analisar a posição do Brasil e o papel da diplomacia brasileira nesse salseiro. A gente perguntou para o Guilherme Frizeira, que já é um colaborador do Maldita Politicagem, ele participou de um episódio histórico, episódio número 91, sobre a Venezuela e a crise lá de Essequibo e os libertadores da América. Escutem, que é muito bom. O Guilherme Frizeira, professor de Relações Internacionais, explicou para a gente que história de diplomacia é essa do Brasil. Quando Hugo Chávez chegou ao poder lá em 1999, as relações entre ele e o então presidente Fernando Henrique Cardoso eram cordiais, onde até nos diários da presidência o Fernando Henrique afirma que o Chávez era uma pessoa interessante e uma liderança que indicava uma mudança de rumos na Venezuela. Então, Chávez, por ter uma plataforma mais social, de políticas públicas voltadas para a população pobre da Venezuela, que era a maioria do país quando ele chega ao poder, ele já era visto como uma ameaça por parte das elites venezuelanas, né? E o ápice dessa desconfiança vai ser uma tentativa de golpe em abril de 2002, onde o governo brasileiro condena essa tentativa de golpe e apoia Hugo Chávez. Aí em 2003, que é quando Lula chega ao poder, essas relações entre Brasil e Venezuela, elas vão passar a ser pendulares. Então elas eram boas com Fernando Henrique e passam a ser pendulares com a chegada de Lula. Por conta de quê? Aumento do preço do barril do petróleo, com uma produção recorde, o Chávez foi consolidando o seu poder, né, através dos petrodólares, mas também ele começa a projetar poder para a região aqui da América do Sul, mas também na América Central e do Caribe, num comportamento distinto à diplomacia brasileira, né? Enquanto Lula sempre apostando no seu prestígio pessoal e no tamanho da economia brasileira, então sendo algo, né, como algo natural, o Chávez ele tinha uma outra linha de intervenção direta nas políticas locais dos seus propensos aliados, né, seja por financiamento, em outros casos até cogitando uma intervenção. Cito dois exemplos. Um foi quando o Brasil lança sua política de biocombustíveis, o Chávez ele vai caçoar da política. E o Lula vai levar para algo pessoal. O Chávez vai falar que não daria certo, o petróleo é importante, e de que o mundo inteiro deveria virar um canavial
para que desse certo a política brasileira. E ali criou-se um atrito. E a outra foi a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul, onde para Lula era um organismo de coordenação de políticas. Para Chaves, ele queria que fosse uma OTAN do Sul, onde pudesse, inclusive, intervir militarmente. Com a morte do Chaves e a chegada do Maduro, essa época de ouro da liderança do chavismo fica para trás, assim como do Brasil, né? O Lula sai e a economia também não é mais pujante. E vai ficar marcado pelo episódio onde Brasil e Argentina vão se aproveitar da suspensão do Paraguai no Mercosul para incluir a Venezuela no bloco, sendo essa, sem sombra de dúvidas, o passo mais controverso da diplomacia brasileira por se utilizar desse subterfúgio. Dali para frente, as relações entre o Brasil e Venezuela foram mais negativas do que positivas, seja pela falta de interesse da Dilma em política externa ou pelas decisões de governos do Temer e do Bolsonaro de isolar a Venezuela das iniciativas regionais ou até mesmo retirar o próprio Brasil de algumas delas, como a própria Unasul. Então, enfim, as relações entre Brasil e Venezuela, desde a chegada do chavismo, possuem essa característica pendular. E é errado acreditar que somos aliados naturais. Não somos, portanto, aliados naturais dos governos chavistas, né? Então, frase forte aí do Guilherme. Então, veja, né? Interessante que eu fiquei com a sensação, Luiz, quando aconteceram esse impasse, né? Na primeira semana ali, eu fiquei com a sensação que o governo Lula tava enrolando. Além de pisar em ovos, ele tava tentando não ficar quieto, né? Dar a satisfação que as pessoas demandavam, mas tava cozinhando a coisa, né? Não tava querendo partir para lado nenhum. E é isso mesmo. Tava cozinhando o galo em fogo baixo. Tava cozinhando pra caramba, né? Porque eles ficavam no morde-a-sopra do caramba, né? Teve até aquele momento de cutucada entre o Lula e o Maduro, mas eu fiquei com a sensação que o governo brasileiro tava esperando, né? E eu acho que foi um pouco disso, talvez, né? A gente vai ficar um pouco mais claro, né? Agora com a segunda participação do Guilherme, que na verdade essa é uma tradição brasileira, né? De se posicionar de uma certa maneira que intermedia, né, os conflitos no nosso continente como um todo. E outra coisa, pegando o gancho do que você falou a respeito desse histórico do relacionamento de política externa Brasil-Venezuela, esse histórico dos últimos 25 anos com o governo Chávez ou chavismo, o que a gente viu foi uma relação um pouco mais amistosa do Fernando Henrique e pendular no governo Lula, mas, sobretudo, uma busca por uma integração regional. Isso de fato, os dois quiseram. A tentativa de criar a Unasul. Aliás, parênteses aqui, o Guilherme vai voltar para falar sobre a Unasul, que é um episódio importante, sobre por que a América Latina é tão desarticulada e como que a Unasul preencheria esse vácuo de articulação continental. Fecha parênteses. Mas o que os dois governos buscaram era essa integração geoestratégica, econômica, política e tal. Não militar, como o Chávez queria, mas política, econômica e diplomática. A imprensa brasileira e o establishment brasileiro olhavam isso como comunismo, porque eram governos de esquerda, comunismo continental, não sei o quê, mas porque a gente sempre teve acostumado a estar muito no colo. Na verdade, a diplomacia brasileira não, mas uma certa inclinação da elite política brasileira, lá na década de 70 e 80, era muito naturalmente pró-americana, não do Itamaraty, não dos diplomatas, não da instituição de diplomacia, mas dos políticos, né? E aí o que o Guilherme está falando que não era uma relação simples, sempre consensual, era uma relação que passava por atritos, enfim. Mas agora essa posição adquiriu uma nova página a partir da crise de 2024. Então, vale mencionar o seguinte, ano passado, no meio do ano, teve um acordo que foi amarrado pelo Celso Amorim, que é o assessor especial da presidência para relações exteriores, é um antigo chanceler brasileiro, lá atrás, nos primeiros governos Lula, é um grande líder da diplomacia brasileira. Ele fez o Acordo de Barbados, que era um tratado assinado pelo governo venezuelano e com o apoio, o aval da chancelaria norte-americana, de que eles iam fazer eleição esse ano.
A eleição ia sendo, tem uma série de critérios que eles tinham que seguir. Todo mundo assinou, Brasil, Estados Unidos e Venezuela. E aí, esses condicionantes impostos para os americanos retirarem os embargos ao petróleo e aos outros produtos venezuelanos, tinha que ter eleição. Outra parênteses, lá em Querência, eu lembrei agora, tinha um cara que eu acho que ele dirigia um caminhão cujo apelido dele era Madurão. Mas acho que dá para cortar isso depois, Matheus. O Madurão. Não, foi bom, foi bom. O Madurão, o bicho é grande, hein? O Madurão, eu acho que o cálculo dele de duas uma, ou que ele ia ganhar a eleição, ou que ele ia conseguir fazer uma fraude mais bem escamoteada, mais maquiada. Cara, eu acho que ele achava que ele ia ganhar, viu? E aí, quando ele viu que a vaca estava indo pro brejo, ele fez a fraude se tornar escandalosa, como de fato se tornou, né? É bem isso. E aí, agora, qual que é o papel do Brasil para tentar solucionar esse imbróglio? Porque existem reconhecimentos internacionais da vitória da oposição, Estados Unidos e Argentina, os principais. Existem reconhecimentos da China e da Rússia da vitória do Madurão. E aí, o Brasil, a Colômbia e o México falaram, não, a gente vai fazer o diálogo. Vamos tentar sair uma solução. E cadê as atas? Eles estão pedindo as atas já faz 3 semanas, mas o Uracker falou que não está pronta ainda. O Uracker falou que ainda não estão prontos. Então nós estamos num impasse diplomático e o Guilherme vai explicar qual que é o horizonte de curto prazo desse imbróglio e da atuação do Brasil. Vamos ouvi-lo. Bom, a diplomacia brasileira agora, nessa nova fase da política venezuelana, ela vai ser muito cautelosa por conta de que a posição histórica do Brasil em relação à Venezuela sempre foi de diálogo e inclusão. Então, nós nunca fechamos os canais de diálogos com os governos, tanto do Chávez quanto agora do Maduro, mesmo nos nossos piores momentos, como também de inclusão, ou seja, de tentar fazer a Venezuela entrar nos organismos internacionais, em acordos internacionais, porque isso, de certa forma, obrigaria eles a respeitarem as regras das coisas que eles escolheram participar. Então, ao invés de adotar uma postura de isolamento, de bloqueio, como nós estamos vendo alguns países fazendo em relação à situação da Venezuela, o Brasil sempre se pautou pelo caminho contrário. Essa situação que é grave na Venezuela vai demandar alguma saída negociada. E o Brasil é a liderança natural na América do Sul. Nós não temos como não atuar nessa confusão. Esse atuar vai se dar para encontrar uma saída negociada. É histórico no Brasil. Desde que a gente tentou consolidar o nosso território, nós nunca disparamos um tiro ou tomamos uma postura mais radical. Não vai ser agora que a diplomacia brasileira vai quebrar sua tradição. Então, o Brasil vai ser visto como uma liderança natural pelos outros atores internacionais, sejam os Estados Unidos, a Europa, ou até mesmo a China, e não vai ter outra opção do que nós não liderarmos esse processo. Então, eu espero que qualquer que seja a solução, qualquer que seja o caminho apontado, independente do resultado, isso é bom deixar claro, não sabemos se o Maduro vai continuar, se ele vai cair, se ele vai fazer uma transição, ainda não está muito claro. Mas qualquer que seja o caminho, vai ter de passar pelo Brasil. E devo dizer que nós estamos atuando de uma forma muito coerente com a nossa diplomacia, mas principalmente nós estamos atuando da forma correta, que é tentar encontrar uma solução dialogada, cooperada, e não assumir uma postura radical, extremada de isolamento. E eu acho que o que o Guilherme escreve, fala para a gente, explica por que a imprensa fica tão alucinada
Porque o Lula está andando no fio da navalha, né? Embora ele tenha feito declarações desastrosas, a diplomacia presidencial está agindo de modo correto, que é não declarar apoio para um lado e para o outro em nome desse diálogo. Só que o Lula, ele é o presidente de uma frente ampla que é anti-bolivarianista. E ele é o presidente da esquerda e de um PT mais old school que é bolivarianista. Então ele fica fazendo declarações para os dois lados. Mas esse é o Lula pessoa. A diplomacia presidencial está se portando com uma forma ponderada, equilibrada e, como diz o Guilherme, correta. Agora eu tenho 3 cenários para você. Cenário 1. Eu sou o Maduro Não, você é o Merval. Você vai ver você vai apontar o que vai acontecer. Você é o Merval dessa noite. Nós estamos aqui na Globo News, você está sentado com um suéter xadrez e você vai nos pontuar aqui. O Madurão fecha o regime, recrudesce, aumenta a repressão, prende mais e mata mais e se isola geopoliticamente. Qual que é a posição do Brasil? Daí você fala. Cenário 2. O Madurão cede e fala assim, eu vou pegar o boné e vou embora. Vou para lá, para outro país e vou deixar a oposição governar. E o cenário 3, ele nem recrudesce tanto e ele nem dá o braço a torcer para a oposição assumir o governo. O que eu acho que vai acontecer? O 3. É o 3, exatamente. Eu acho que é o 3. Eu acho que vai ficar nesse impasse aí. Nesse rame-rame. E vai levando as coisas. Vão levando as coisas. E claro, eu acho que a crise está chegando mais ou menos no seu limite, no pico. Eu acho que ela tende a arrefecer a partir de um determinado momento. E a posição dos países que estão tentando diálogo é fundamental para não ir para uma guerra civil. E aí os críticos vão dizer, o governo... Porque, de fato, tudo indica a oposição à eleição. Eu vou falar, o governo não foi democrático porque não fez a mulher assumir. Mas se o Brasil cai dentro em defesa da Corina, ele contradiz toda a sua história de diplomacia e arruma um desgaste com países importantes, como a China, por exemplo. Então é difícil. No final das contas, deu muito certo, né? O Brasil vai acabar sendo um pivô importante desse atrito, desse conflito. Vai ser classificado de omisso pela imprensa. Ah, sim, já foi, né? Isso já foi, já era. Já. Agora o Maduro, ele chega numa possível negociação com poder de barganha muito reduzido, hein? Sim, ele se isolou pesado. Ele tá completamente desgastado agora, muito mais do que antes, né? Agora, eu tenho um outro detalhezinho. A sua amiga, a presidente do México, que naquele episódio você falou com a boca cheia dela, que ela é sua amiga, que ela é uma acadêmica, que ela é progressista e coisa arada. Que a gente toma cerveja junto. O Osório, presidente do México, está tentando fazer essa 3 cantos Lula, Petro, que é o presidente da Colômbia, e Osório do México, para fazer com que o governo apresente as atas. A Corina, coitada. A Sheinbaum vai assumir dia 1º de outubro, tá eleita, né? Ela falou, isso não é comigo. Ela tirou o time, você viu? Então ela já deixou o triângulo Brasil, México e Colômbia desarticulado. Então eu achei uma posição assim muito ruim dela. Eu não sei o que o Obrador, qual é a relação do Obrador com o Maduro, se era boa ou não, né? Pode ser isso também, né, Luiz? Deve ter alguma história. A posição da diplomacia mexicana era boa, pô. Entendeu? Vamos tentar uma saída aqui. Ela pegou e simplesmente lavou as mãos. Já o Boric deu no meio, né? Boric é a nova esquerda, né? Nova esquerda, mas assim... O Boric já foi na garganta, já, né? O Boric é nova esquerda Levitsky, né? Preocupado com como as democracias morrem, essas coisas e tal. Bom, é isso, Luciano. O quebra-pau, o quebra-pau, né? A bibliografia inteira é um quebra-pau. Esse que é o quebra-pau de hoje. É um inferno na Terra. Eu tava procurando o que eram esses coletivos, quais são os partidos, etc. Eu juro pra você pega a literatura, os mais citados, aí tem uma galera que pelas palavras que eles utilizam, você percebe que eles são de algum lado, né? Então, por exemplo, coletivos apareceu num livro daqueles handbook da Oxford, sabe? Sei. Aqueles handbook da Oxford apareceu como organização comunitária, né? O que era os coletivos. Os coletivos. E para um outro autor apareceu como bandidos reunidos, armados, que faziam opressão. Ou seja, é muito difícil estudar esse negócio, você não sabe. É tudo gente que fez pesquisa séria, realmente. Mas eu acho que nesse caso aqui, o coração bate firme, né, na hora de escrever. Enfim, fica difícil.
Então, para Venezuela, tome cuidado, é um eterno quebra-pau na bibliografia, é contaminado o negócio. Bom, Luiz, já que a gente fez esse episódio pra gente não fugir de polêmica, a maldição de hoje é o seguinte: governo Maduro é maldito? Olha, você vai ter que fugir dos bares que você frequenta de noite agora. Veja bem. Não, eu já falei isso com algumas pessoas e discuti esse tema. Eu diferentemente, porque se a gente pegar assim, os democratas liberais do Brasil, eles são muito críticos mesmo em relação ao Chávez. Eu acho que o Chávez, ele caminhou em duas frentes contraditórias, né? Ele fez um governo de inclusão social, distribuiu renda, criou instituições de ensino, melhorou o sistema de saúde pública. Por outro lado, em nome desse projeto, de um projeto igualitarista, né, ele foi fechando as instituições. Só que tudo isso caminhava com certa moldura, com certa colagem, funcionou. Tanto que ele ganhou a reeleição, ele perdeu plebiscitos e aceitou a derrota, ele fechou o Supremo, ele aparelhou o CNE e deu poder para os militares. Isso foi o que o Chávez fez, vamos dizer, de antidemocrático. Só que a partir de 13, quando ele faleceu, ele teve um câncer e morreu mais cedo, né? E o Maduro, por isso que eu chamei de Madurão, assume, porque ele não tem essa habilidade e não teve essa capacidade de gestão econômica, macroeconômica. Pedro, você lembra que quando ele foi nomeado como sucessor do Chávez, a visão era que ele era uma pessoa mais moderada, né? Porque eu lembro de ter ainda essa figura, né? Que ele era chanceler, etc. O pai dele era da Aliança Democrática, era um partido assim, fisiológico. Ele aprendeu a pior coisa da Aliança Democrática, que é o fisiologismo e o clientelismo. E implementou isso, aprofundou isso, que já vinha acontecendo, numa situação de deterioração econômica e aí ficou ruim de novo, a saúde piorou. Então, tem um livro que a gente vai deixar na referência, eles dizem que o número de irregularidades eleitorais até o Chávez era de 4 em média por eleição. Com o Madurão, virou 12 irregularidades eleitorais por eleição. Então, o sistema foi francamente piorando. Então, o madurismo, ou o madurãozismo, ele é maldito, na minha opinião. E aí achei que você ia ficar em cima do muro, essa. Não. E você? Eu também acho, cara. Eu acho sim que o Maduro, ele não tem... todo mundo fala, né? Enfim, como a direita, os empresários estão interessados em derrubar o regime, etc. Mas o que o Maduro conseguiu fazer, né? E que ele oferece? Positivo, né? Que ele melhorou na vida, enfim, da Venezuela, etc. Né? Eu conheci um monte de venezuelanos nos últimos tempos, Luiz. Eu encontrei com venezuelano em viagem. Conheci na escola uns venezuelanos que estavam visitando. Pessoas de tipos muito diferentes, né? Mas todos esses que saem da Venezuela, eles detestam, né, o Maduro, né? É um negócio impressionante, sim. E assim, o que aconteceu, aquilo que o Vitor disse em uma das respostas dele, que o cenário internacional abriu uma janela de oportunidade para a Venezuela, porque o petróleo, em função das duas guerras, ficou mais caro. E os Estados Unidos falou, vamos negociar. Essa janela de oportunidade começou a vender petróleo já em 22 e 23. Já aparece no gráfico retomando um pouco, né? A venda de barris. Mas, pelo jeito, ele está orientando isso totalmente para as bases clientelistas dele, não está distribuindo. Então, assim, um governo altamente militarizado, o que a gente vai esperar disso? Aí tem comentarista e blogueiro do PT que fala, não, mas lá os militares são de esquerda. Por favor. Então, né, na verdade, assim, as estratégias dele, aquilo que ele usa é muito parecido com aquilo que o Bolsonaro gostaria de ter feito no Brasil, né? Essa coisa de colocar um monte de militar aliado dentro dos postos principais, né? Você unir instituições para enfraquecer outras, né? Mudar o local no organograma para você conseguir manipular as funções delas, enfim, né? Esse tipo de coisa. Pressão também, né? Repressão como um todo. Depois dessa a gente vai tomar uma pressãozinha, viu, Luiz? Também uma repressão vai ser... o ouvinte do Maldita Politicagem vai seguir, vai parar de seguir. Então, mas a gente encontra alguns pessoalmente que vão nos criticar com certeza, né? Sim. Mas
Vamos dar sequência então. Já Agora chegou o momento. Já vamos mandando um beijo desde já para aliviar o clima. Vamos ao momento. Vamos encerrar aqui, Luiz, sem luta de gosto hoje, senão vai ficar longo demais. Vamos pro Querência, que eu sei que você vai fechar. Porque quando você acorda e lembra de uma história de Querência, eu tenho certeza que ela vai começar bem. Ela vai no assoalho do meu coração, não posso com ela. Bom, é o seguinte, o ano era 2000, certo? Eu acho que foi o ano que eu votei pela primeira vez, cara. Eu sei que eu tive que ir lá para Querência. Eu morava aqui, mas eu tive que ir lá para Querência votar para prefeito. Tinha um grupo na prefeitura que era um grupo assim, de empresários, fazendeiros e tal. E do outro lado tinha a oposição era de funcionários públicos e professores, na qual minha mãe militava. E eles precisavam competir, tirar aquele grupo da prefeitura e lançaram o professor Valmir. E minha mãe foi uma das de primeira frente minha mãe, meu tio, minha tia, da campanha do professor Valmir, que inclusive me deu aula. Um dia, quem sabe ele ouça isso aqui, mandar um abraço para ele. E aí, a eleição muito acirrada, rapaz. Mas foi uma eleição que foi ganhada assim, por 300, 400 votos. Mas foi a primeira eleição com urna eletrônica em Querência. Veja que emoção. E aí, nós estávamos lá naquela expectativa louca. E os delegados do PMDB, na época, e de outros partidos ali da Aliança, pegavam o extrato, cara, é como se fosse um extrato de maquininha de cartão, assim, e levava embora, e levava lá. Só que, como o partido no interior não tem nem sede, o QG da campanha era na casa da minha tia, da tia Celoí. E lá foi chegando o delegado com, acho que são, sei lá, 22 urnas em Querência, no sítio, nas escolas e tal. E era no meio da cidade e o povo começou a acumular ali. E aí foram as pessoas com as calculadorinhas contando aquelas urnas. E aí o professor Valmir falou, ganhamos. Por quê? Porque o resultado tinha que ir para Loanda, onde tem o Tribunal Eleitoral, para voltar para Querência. Ia demorar demais. Só que estava todo mundo numa euforia muito louca. E aí, a partir dali, quando o professor Valmir fez as contas e patati patatá e falou, ganhamos, é que o pessoal deu legitimidade para o pessoal estourar rojão e distribuir aquelas fichas de cerveja que se dá para o povo. Quer dizer, se não fosse aquelas atas, aqueles extratozinhos, não teria tido rojão e nem cerveja naquela noite. Ia ter que esperar só que o dia seguinte ia ser segunda-feira, não ia ter graça nenhuma. Tinha que ser naquele momento. Então, graças a essa transparência do TRE, da urna eletrônica brasileira, e graças a que não teve um hacker naquele dia, um hacker, é que a turma pôde festar lá e comemorar. Você entendeu a importância? Entendi. Então, Maduro, solta as atas pra gente poder comemorar a eleição ou não, porra. Solta as atas aí, caramba. Solta lá. Muito bom. Então, Luiz, vamos pros avisos finais, coitados dos ouvintes. Já estão cansados da gente, já ficaram uma hora e meia. Hoje escutaram lorota. Bom, eu quero ouvir agora os críticos à nossa abordagem, o que eles vão dizer depois dessa história de Querência. Vocês que estão nos ouvindo, não estão preocupados com a base madurista que não teve acesso às atas para poder soltar o rojão? Não estão preocupados? Né? Porque foi aquela coisa assim, o presidente falou, eu estou eleito. Aí, pô, não tem graça. Siga lá a gente no Twitter. No Twitter não, o Twitter tá abandonado, né? No Instagram, Maldita Politicagem. Faz lá a sua doação do caraminguazinho, que ajuda a gente, né, pros gastos correntes. Nós no apoia.se/Maldita Politicagem ou M-Politicagem. Maldita Politicagem. Maldita Politicagem. Porque esse dinheiro, esse pouco de dinheiro que você contribui ajuda a gente para os gastos correntes, né? Que para sustentar esse nosso projeto aqui, a gente gasta com uma série de coisinhas que vocês não veem, né? Não sentem tão facilmente, mas tem coisa aqui. Tem carinho por trás, tem muita dedicação também, né, Luiz? Muito. E agradecer novamente aos colaboradores aqui, os professores que deram suas explicações, ao Vitor Miranda, da Federal do Mato Grosso do Sul, que agora está fazendo pesquisa lá em Lisboa, está numa NICE, e ao professor Guilherme Frizeira, que é doutor em Relações Internacionais e coordenador do curso de RI da Uninter. Mandar um abraço para os dois. É isso, Luiz Domingos Costa de Querência. É isso. Muito obrigado a todos. Um abraço.
Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.